Em Brasília, senador coloca ministros do Supremo Tribunal Federal na berlinda. Pois é, isso que a gente vai discutir hoje. Quem abusou de autoridade foi o senador Alessandro Vieira, quando no relatório da CPI do crime organizado pediu indiciamento de 3 ministros do Supremo, ou foi o Supremo, capitaneado pelo ministro Alexandre de Moraes, ministro Gilmar Mendes, quando pede que a PGR investigue o senador Alessandro Vieira. Esse é o nosso assunto do dia, com os meus amigos aqui. Marcelo Madureira, famoso, como vocês sabem, Pedro Paulo Magalhães, Márcio Fortes e eu, Dora Kramer, junto com quem? Com você que vai ficando por aí, porque o programa já está começando. Vamos lá? E antes de conversar, sempre pedindo aquela moral, aquela inscrição, aquele compartilhamento, o comentário e, enfim, tudo que vocês puderem fazer para ajudar a gente aqui a continuar toda quinta-feira nessa roda de conversa. Mandem comentários. Essa semana mandaram muitos comentários que a gente leva em consideração. Tá certo. Então, e poucas críticas. Falar nisso, vamos começar a comentar. Não, por favor, poucas críticas. Vamos começar a comentar. Cada um no seu quadrado. O senador Alessandro Vieira, do Sergipe, nascido no Rio Grande do Sul, produziu lá o relatório, né, um relatório que eu não vou entrar no mérito, mas que, no final, acusa 3 membros importantes do Poder Judiciário, né, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Toffoli e Gonê, né, como recomendando o indiciamento dos 3, e ele poderia também ter incluído Marcola, o Beiramar, e sei lá mais o que, porque era a CPI do crime organizado. Jogo jogado. Dentro do próprio parlamento, né, o governo tratou de fazer modificações, tudo também dentro da regra, para que o relatório fosse bombado, gongado, não foi aprovado, não vai adiante. Né? Curiosamente, né, cada um no seu quadrado. Lá no Supremo Tribunal Federal, atravessando a Praça dos Três Poderes, houve uma reação, que eu depois quero ouvir meus amigos aqui, uma reação, eu diria, um tanto descabida, porque uma vez que o relatório foi gongado, né, página virada, a vida que segue. Uma reação violenta, principalmente do ministro Gilmar Mendes, de certa forma até ameaçadora por parte também do Toffoli e tal, e que, no final das contas, né, acabou criando como é que a montanha pariu um rato, né? Você causou uma grande confusão, uma coisa que, enfim, eu acho, encerrando aqui a minha intervenção, que as figuras indiciadas botaram a carapuça até o calcanhar, vestiram a carapuça até o calcanhar e por isso mesmo tiveram uma reação assim desproporcional. Não era para tanto, né? Eu concordo com o Marcelo que a reação foi desproporcional, porque eu acho que o Alessandro Vieira, ele é um senador sempre muito equilibrado, independente, né? Reconhecido por isso, mas eu acho que ele fez ali um erro de cálculo, porque a reação também, a atitude dele de pedir indiciamento de 3 ministros do Supremo e não incluir ninguém ligado ao crime organizado, foi ruim. Mas tudo bem, mas como diz o Marcelo, estaria tudo encerrado na recusa do relatório, né? E ele usou das prerrogativas dele. Aí vem o Supremo criando um caso, e por isso a nossa manchete de que o tribunal fica na berlinda, ele entra na berlinda quando ele tem essa reação que, na minha concepção, é abuso de autoridade, porque você tem uma reação usando da prerrogativa do cargo, da estrutura da Procuradoria-Geral da República, e o Supremo, que já não está podendo dar esse mole, porque não está bem, pesquisa está aí, o último Datafolha, altíssimo grau de desconfiança, né, por parte da
da opinião pública, eu acho que teve um gesto que piora no frigir entre as críticas que Alessandro Vieira está recebendo e as críticas do Supremo. Acho que quem perde mais é o Supremo. E perde mais o Supremo, com certeza. Eu acho que o Alessandro Vieira, ele tem um papel, como ele é senador, quer dizer, ele é um parlamentar, ele tem lá o direito de falar determinadas coisas, política, falar sobre a política, achar que o ministro deve ser indiciado ou qualquer coisa. Ele tem direito de falar isso, estando de cima da situação. Por quê? Porque o Gilmar Mendes, quando ele resolveu quebrar o sigilo da Marilis, lá do Toffoli, né? O Gilmar Mendes sacou lá o que pode ser caracterizado como abuso de autoridade, né? Sacou uma decisão de um antiga, arquivada, desarquivou isso para poder falar que não podia quebrar o sigilo do Toffoli, o que parece uma coisa discricionária completamente, uma coisa completamente fora do regramento que está aí. Mas, não obstante isso, fez, né? E aí sim, isso tem cara de abuso de autoridade. Ele está usando a institucionalidade do cargo dele para se opor a uma medida só porque isso atingiria um colega de STF. Né? O que não é razoável. Né? Então, acho que o senador aí deu o troco dessa história, quer dizer, reagiu a essa situação. Incluindo esse pedido no relatório. Que não foi efetivado, que foi gongado. Eu acho que quando ele leu aquele relatório, ele já sabia que o relatório não seria aprovado, porque a medida do Planalto e do Alcolumbre já estava explicitada, né? Já tinham sido trocados os membros que votariam o relatório. E acho que aí, então, fica essa questão. Os ministros arrolando um poder maior do que o que eles têm, tentando arrolar um poder maior do que o que eles têm, para quê? Para que os ministros do STF não sejam de maneira nenhuma importunados. A gente está conversando sobre isso já há algum tempo, que a gente vem falando sobre essa questão, e que essa questão, inclusive, do Banco Master, como é que fica essa história com essas influências nos ministros, do Toffoli, do Alexandre de Moraes? Quem é que vai julgar isso? Quem é que vai botar o guiso no gato dessa história? Porque, teoricamente, a Suprema Corte são eles, né? E eles estão jogando o jogo de Suprema Corte de que não são mexíveis, não são atingíveis, que eles não podem ser atingidos por nada. Eles têm lá um escudo que não permite isso. Toda vez que se fala alguma coisa de Supremo, a primeira resposta que vem é a defesa da democracia. Porque qualquer um que esteja falando que o Supremo está fazendo alguma coisa que não está certo, está atacando a democracia. Isso é um maniqueísmo da pior espécie, né? Quer dizer, foi poder degradando, defender. né, toda a coisa. Aí só uma nota, né, Dória? Como é que é diferente, né? Quer dizer, o senador Alessandro Vieira, relator, ele era o relator. O próprio Congresso derrubou o relatório. Lá no Judiciário não tem isso. Quer dizer, um ministro chama a Procuradoria-Geral da República para investigar o senador e não tem um sistema que mande voltar atrás essa coisa. Então o Congresso tem essa qualidade. No caso brasileiro, o Supremo, tornando independentes as posições dos vários ministros, gera um defeito de funcionamento. Vem da Constituição, né? Que nós fizemos em 88. Mas, de qualquer forma, não é o caso comum. Em diversos judiciários do resto do mundo, sempre a decisão é colegiada. Não existe a monocrática como existe aqui para esses casos todos. Primeira coisa. Segundo, quando você diz que ele usou os instrumentos, quer dizer, não tem sentido nenhum o ministro Gilmar Mendes pedir à Procuradoria-Geral da República para investigar o senador. O sentido teria, se ele se julgando ofendido, acionasse a justiça comum. Né? Quer dizer, pede uma indenização por calúnia. Essas coisas que você e eu podemos fazer a qualquer momento, não vai adiantar muita coisa, mas podemos fazer. Não é? Eu não vou pedir à Procuradoria da República, se um ministro do Supremo me ofender, eu não vou pedir à Procuradoria da República me defender. Eu vou no juiz aqui da esquina e peço para ele mover uma ação contra quem me ofendeu. Mas no caso, o Alessandro Vieira tem foro por prerrogativa privilegiado. Então tá, então ele move uma ação da Justiça Comum e essa ação o juiz da Justiça Comum vai mandar para o Supremo. Não é pedir ao Supremo a Procuradoria-Geral da República, é uma questão de funcionamento, né, do sistema. Então houve um abuso. É claro que o senador Alessandro Vieira também errou, de uma certa forma, querendo aproveitar a oportunidade, porque
Como é que os ministros do Supremo entraram na história do crime organizado? Quando apareceu o Master, que já tinha aparecido antes a roubalheira do INSS, já tinha aparecido a lavagem de dinheiro, já tinha aparecido isso. Mas como o Master virou uma página para a participação, em alguns casos ativa, dos ministros do Supremo na questão do Master, eles foram contaminados pela CPI do crime organizado com grave prejuízo. É que desmontou o trabalho da CPI como um todo. Márcio, mas é só... Atrapalhou, quer dizer... Atrapalhou. Você tinha uma porção de outras coisas... Porque ela foi fagocitada, né? Que chama pelo caso Master. Pelo caso Master. Então não é. Tem crime organizado em tudo que é lugar do Brasil. Negócio de lavagem de dinheiro, contrabando, armas para lá e para cá, Sim, drogas. mas é intuitivo que existe uma infiltração do crime organizado na esfera de poder, nas instituições. Isso é claro. Mas isso o caso Master é simbólico, claro, em relação a isso. mas ele isso, mostra aquela coisa, os maganos estão realmente por cima dessa história. Isso tudo estava no relatório. Sim. Quer dizer, está ainda no relatório que foi recusado. E, portanto, estava. Que o relatório acabou, foi arquivado. Mas, estando lá, o senador errou quando, ao pedir o indiciamento do ministro Supremo, muito provavelmente sabendo que iria ser recusado, ele fez com que recusasse também a totalidade do trabalho, que incluía outras questões, além das questões da participação do Supremo. Só para juntar a esse assunto, tem um detalhe que é curioso, né? Que os outros ministros da corte estão quietos atrás da moita, não estão se manifestando, com exceção do presidente da corte, que é natural, o Fachin, que fez uma manifestação e que parece que não foi do agrado de Gilmar Mendes, que ele deveria ter sido mais incisivo e tal, na defesa da instituição, mas o que está em ataque não é a instituição, o que está em ataque é a pessoa. As determinadas pessoas. Como tanto também não está em ataque o Senado. Não, claro. Nem a comissão. Não. Esteve em ataque a democracia não corre o menor perigo. Relatório. Mas aí você vê como é que funciona mais ou menos. A gente que está acostumado aqui a criticar o Congresso, com razão. Certo? Não só a Câmara, mas o Senado aqui e ali. Então é uma coisa grave. Mas, de qualquer forma, foi o próprio Senado que corrigiu o eventual erro do relator. Sim, ao recusar. Como você falou bem, é um instrumento que não existe no Poder Judiciário. Não existe, você não tem lá entendeu? uma instância qualquer. É um filtro, um contrapeso, digamos assim, que evite, digamos, perseguições políticas ou coisas dessa natureza. Agora, eu repito, é muito curioso o comportamento de uma outra parte do colegiado do Supremo, que já determina uma coisa que a gente já estava falando, que há claramente uma divisão no Supremo Tribunal Federal com relação a uma série de assuntos, inclusive o principal é a questão de se estabelecer um código de ética, um código de comportamento, ao qual, por exemplo, esses ministros, né, que constam no relatório, Gilmar Mendes, Alexandre, se manifestaram claramente contrários. Conseguiram interditar essa discussão está morta, pelo menos por enquanto, né? Por ação desses. A coisa está engraçada pelo seguinte, porque o Supremo, os ministros individualmente, eles tentam sempre que a reação seja institucional. Né? Eles não querem reagir como pessoal, como indivíduos. Eu fui atacado. Não, foi a instituição, sempre foi a instituição que foi atacada. Então, quando ele fala agora para o Gonê para processar, para investigar por abuso de poder, ele está exatamente fazendo um ato de abuso de poder. Porque não foi o Supremo que foi atacado, foi dito, o ministro Gilmar Mendes deve ser indiciado, o ministro Toffoli deve ser indiciado, e também o não atacou. Moraes deve ser. Veja bem, não, indiciamento não é acusação. Não, e não foi nem indiciamento, pedido de indiciamento. Que nem foi efetivo. Isso. Né? Que nem existe. Não de existe. Fato, foi um discurso no Senado. Aí foi o fato que os caras vestiram a carapuça direitinho. Sim, mas não, ignorando a imunidade. Quando você fala em discurso, a imunidade por nosso parlamentar aqui, voz e voto. Dentro ele não é nem fora do Senado. Ele fez numa comissão, quer dizer, ele fez numa atividade do Senado. Ué, e prospera então essa ação do Gilmar Mendes? Será? Não vai prosperar. Não? Eu acho que não. Eu acho que ele vai, a Procuradoria Mas não e vai. o Gonê?
Não vai se mexer, porque não vai. Isso aí vai. Já teve aquele negócio do queda de braço, tá certo? Um fez assim, o outro fez assado, um ganhou, o outro perdeu, foi para lá, para cá, acabou. Eu acho, essa é a minha opinião. Acho que o assunto ficou menor. Esse assunto do indiciamento. Não o assunto do crime organizado. Acho que nós jogamos fora a oportunidade de concluir a investigação sobre o crime organizado. Sim, virou outra coisa, virou a Berlinda que o Marcelo se referiu. O Alessandro Vieira tem responsabilidade, porque Claro, poderia conduzir de uma também. forma Sim. diferente, né? Em vez de... Mas eu acho que isso aí foi uma virada de rota, né? No meio do processo, quando o Master atropelou e essa... Quando o Supremo começou a interditar também as ações, né? O Master superou tudo, aí você tenta enfiar o Master dentro da discussão do crime organizado, que é apropriado, não é não apropriado. A gente está vendo hoje aí o ex-presidente do BRB sendo preso porque recebeu 140 milhões em imóveis do Vorcaro para que facilitasse a venda, facilitasse a compra do Master. Então, as coisas são de um tamanho, de uma dimensão, né, que não... E de uma abrangência, que é né? isso? Não, o problema principal do Master é justamente a lavagem de dinheiro. Sim, E o volume, o crime organizado, cada vez mais organizado, né, ele vai cada vez mais movimentando quantidades fabulosas de dinheiro que precisam ser lavados em grande escala. E aí você começa a se utilizar do sistema financeiro e tal. Foi aí que deu problema. Né? Quando você vai mexer com coisas institucionais muito sérias, né, que o Brasil precisa ter muita credibilidade, e tem. O sistema financeiro brasileiro, por conta até da hiperinflação e tal, é respeitadíssimo no mundo inteiro. O Banco Central brasileiro. O Banco Central e tal, os caras foram mexer, foram mas numa cadeia de marimbondo. Não, é crime mesmo. Quer dizer, já comentamos aqui em outras vezes, né? Quer dizer, o crime organizado se tornou um belo cliente para o Master. Exatamente. Porque é um dinheirão, é um bom cliente. Vai mexer, botar, comprar títulos, vender aquelas coisas. Eu diria, Márcio, que Um foi bom cliente, o né? Banco Master foi uma criação do crime organizado para poder operar pode com ser esse nível também. de escala. Porque, inclusive, eu comento com os meus amigos, assim, eles escolheram mal o principal executivo. Porque banqueiro, por natureza, é um cara discreto, low profile, não aparece. Eles arrumaram um cara que tem um perfil... Gosta de aparecer. Não, que gosta de aparecer, de ostentar, isso é mortal para os É negócios. que nunca foi banqueiro. Não é, banqueiro não é assim. Banqueiro não aparece, entendeu? Banqueiro, quanto menos aparecer, melhor. Né? Vê se você sabe, né? Os grandes banqueiros do Brasil, o nome do juiz supremo o pessoal sabe de cor. Agora, quem são os grandes banqueiros do Brasil, poucos sabem. Até porque não tem muitos, né? Não tem muitos, né? Mas são Dizer que não importantes. tem nenhum. São pessoas importantes, são pessoas influentes e tem muito a perder, no caso do Brasil, perder a reputação que ele tem no sistema financeiro internacional. São empresas que têm ações em bolsas do mundo inteiro, negociadas. O buraco é mais embaixo, o bicho é sério. Realmente é sério e seríssimo. Seríssimo. E o Brasil está escapando como um todo nessa movimentação sobre o crime financeiro e tal coisa, porque tem outros crimes consideráveis pelo mundo afora, até de outra natureza, mas muito importantes, como as guerras, né? Os bombardeios. Aquela fotografia do presidente Trump fingindo que é Jesus Cristo. Né? Que coisa. Agora, olha só, Já tô metendo quando a uma gente... piada. quando a É gente... uma coisa tão horripilante, foi a coisa mais horripilante que eu já vi. E a briga dele com o Papa. Quando vocês falam da respeitabilidade do nosso sistema financeiro, eu volto um pouco ao assunto original, que era o Supremo na Berlinda, né? Como é que o Supremo se enfiou nessa história, né? Claro que a crise de reputação do Supremo, ela só se agrava com isso, porque ela vem de antes, ela vem da ofensiva do bolsonarismo, Isso. ela vem de atos arbitrários do próprio Supremo, isso. de ações injustificadas, nem sempre justificadas, melhor dizendo, no desmonte de investigações. Uma série de E pedidos agora, de vista inexplicáveis. Pois é. O próprio regimento do Supremo, quando dá autoridade à decisão monocrática,
essas coisas, porque tudo tem O Supremo veio tempo. formando uma teia e hoje parece preso dela. Sabe aquela imagem do Supremo em seu labirinto, que não sabe qual é a saída? Não, e destampou agora, inicialmente, com a coisa do ministro Gilmar Mendes, avocar a si a questão do Banco Master e em seguida decretar o sigilo absoluto perpétuo sobre as questões. Ele mesmo fez isso, né, no começo da... Dias Toffoli. Dias Toffoli, tá certo? E em seguida nomear ele mesmo quem eram os investigadores capazes de fazer a Peritos Polícia e Federal, tudo, enviar perguntas para os depoimentos, e né? destampou a própria panela. Quer dizer, Foi. ali mostrou... E onde é que vocês acham? O que é a saída? Porque eu usei a imagem do labirinto. Só Fala. um sinalzinho. Quem acompanha a revista Piauí, que tem bons artigos e tal, essa questão que está posta para o Supremo, ela talvez seja até maior para o Superior Tribunal de Justiça, STJ, onde existem coisas do arco da velha. Acontecem coisas do arco da velha. Né? E o próprio Tribunal Nessa de área Contas... o mesmo objeto da Exatamente, questão e o Tribunal de do Contas da União, quer dizer, há um problema com a instituição, com as pessoas que estão ocupando essa... É muito importante numa democracia a justiça, é muito importante o papel judiciário. Então, as pessoas que estão ocupando postos no judiciário têm que ser pessoas de extrema confiança da nação. Mas só para a gente não se perder da questão objetiva, que a gente tem pouco tempo, o Supremo está na berlinda. Você mesmo disse aqui para a gente no início. Então, vamos tratar do Supremo. O que vocês acham, com tudo que a gente falou agora, as razões pelas quais o Supremo caiu numa crise de reputação, né, que leva a essa variação muito ruim da opinião pública, o que tem como possibilidade de sair? Onde é que estaria a porta de saída do labirinto? No caso limite, né, Dora? Quer dizer, pela primeira vez na história do Brasil, se fala da possibilidade do Senado impedir algum dos ministros, ou um, ou dois, ou três. E essa atitude, essa reação, primeira são vez parentes. na história do Brasil. Essa reação sempre foi possível. Nós fizemos impeachment de 2 presidentes da República. Né? Quer dizer, o impeachment é possível. Vários parlamentares foram cassados. Mas Também. Vocês não acham que o Gilmar Mendes, nessa reação contra o Alessandro Vieira, está querendo dar um recado a quem pretender levar adiante um impeachment? No conceito superado dele, porque nunca tinha acontecido também um descrédito do Supremo tão grande quanto o que está acontecendo hoje. Ele não está lendo direito o quadro? Não lê nada. Os assessores de imprensa dele que fazem clipping, tá certo? Não mostram essa parte, provavelmente. Né? O fato é o seguinte, pela primeira vez se falou isso. Nós já falamos aqui que existe uma saída também. Quer dizer, agora como temos eleição, né, esse assunto do Supremo vai entrar na eleição apenas marginalmente quando os candidatos ao Senado nos vários estados, um ou outro, alguns e tal, se declararem, se eu for eleito, eu faço impeachment. Não, aí você está falando da solução externa mais forte. Essa é uma. Sobram duas. Seria a acomodação, a chamada pizza, né? E o código de ética, de uma certa forma. Não, peraí. A chamada pizza, acomodação, e a outra seria a autocontenção. Aí se inclui código de ética. O próprio Supremo se dará autocrítica e dizer, não, pode parar. Mas o que vocês acham? E as maçãs que, teoricamente, são podres que estão dentro do cesto? Como é que faz? Vai conviver com elas? Vai para frente? Então, eu acho que essa questão não é tão simples. Não é tão simples porque o poder de decisão disso tá legal, pode ir para o impeachment dentro do Senado. Eu acho que essa é a reação que pode acontecer. Mas dentro do Supremo, eu não vejo o Fachin com força para conter isso. Não vejo. Não vejo, acho que os outros ministros calados, ao mesmo tempo que estão calados, também não se levantam para se posicionar contra isso. Então, o parado ficar parado. Eu não falo nada. Então, a hipótese de vir do Supremo essa solução para você... Que é muito remota. Acho que não vem. E a pizza? Acho que foi no Black... Pode acontecer como sempre também. Mas aí, para acontecer a pizza, precisa o próprio Supremo parar desses estapafúrdios
movimentos, né? Ah, tá, porque senão ele mesmo Claro. alimenta, né? Tá certo. Acho que foi o Noblar que Não escreveu. fala mais nada. Tá O certo. Noblar que escreveu que nesse caso lá do Supremo, lá da pizzaria, o forno pegou fogo. Não tem como fazer pizza. Bom, então nós estamos aqui sem solução, por hora. Por hora sim, mas acontece que, como existe a solução, ainda que complexa, que é o impeachment, isso pode ser objeto de discussão nacional. Pode ser. Caçar parlamentar teve uma época que era praticamente impossível. Exato. Que era praticamente impossível. Exato. Não acontecia, né? Os primeiros que foram caçados foram aqueles lá do... Aí caçou um, caçou dois, hoje já caça com muito mais facilidade. Olha, se existe... Caçar presidente. Caçar presidente também. não existia, mas agora já Já entrou na cultura brasileira. Deixa de ser impossível até a hora Passa a que é ser. possível. Então a questão do Supremo é a questão de acontecer, a questão quer dizer, hoje está colocado como perspectiva real, não é uma perspectiva irreal. Até porque começou lá na época do Bolsonaro com uma bravata, com uma tentativa de impedir o Alexandre de Moraes de fazer as coisas que estavam fazendo, queria o impeachment do Alexandre de Moraes. Né? Essa foi a origem de falar de impeachment até, vamos dar crédito, foi exatamente do Bolsonaro e deles trabalharem isso. Por outras razões. Por outras razões. Mas isso aí foi só sendo alimentado. E por acaso, a mesma figura, o Moraes, também está no rol agora do impeachment. Mas não pelos motivos anteriores. Não, é por causa do contrato por outros da mulher motivos dele, completamente diferentes, por Agora- um valor absurdo. Agora você vê né? como é que seria o imaginário aqui da coisa, né? Então, o Supremo reage coletivamente em defesa dos 3 ou 4. Você já imaginou se o Congresso reage coletivamente na defesa do Alexandre Vieira? Quer dizer, ele não está sendo atacado via Procurador-Geral da República? Então, Aí dá ruim pro Supremo. de repente, um senador qualquer, ou um deputado, qualquer coisa assim, resolve botar um projeto fazendo um impedimento do ministro Gilmar Mendes. Bota para valer essa prerrogativa do impeachment do ministro Não, a Supremo. proposta precisa, o presidente do Supremo do Congresso dar andamento. Sim, antes do presidente dar andamento, algum senador qualquer pode fazer uma proposta formal. Solicito... Sim, isso já tem lá. Não. Pedidos de impeachment, Bom, não sei pedido dizer mais. tem Pela vários. atitude do Gilmar Mendes, um pedido de impeachment contra um senador, contra um ministro, é comparável ao que foi feito, Claro. comparável ao que o Alessandro Vieira fez. Que ele Como assim? propôs o Entendi. indiciamento. Então, essa agressão é a mesma. Então, se alguém pedir o impeachment, ele vai também Vai dizer que fazer, não vai pode, acusar de apátrida. abuso de Ah, autoridade. sim, porque Porque é o tá pedindo exercício da impeachment. prerrogativa do mesmo Uma jeito. coisa, é o exercício da Entendi. prerrogativa do mesmo jeito. Que história é essa? Seria até engraçado, né? Não, mas você falou uma coisa importante, Márcio. E se o Congresso, se essa Resolve. atitude do Gilmar virar uma chave que a gente não sabe, que diz, então... aí, Então é o Congresso que está sendo... É o Senado que está sendo atacado. Pronto, o Senado inteiro vai reagir. Pá! Aí é o chamado, como é que chama isso? Tiro no pé, tiro pela no pé. culatra? Tiro da culatra, tiro do pé. Agora é negócio sobre o é impeachment. O impeachment do ministro do Supremo ou do Tribunal Superior, se está na lei, é porque é possível. Porque se não fosse possível, não o que ele estava está na lei. dizendo, é o exercício da prerrogativa do mesmo jeito. Todos esses caçar deputado e senador, tá na lei, mas teve uma época há 20, 30 anos atrás que que ninguém é caçado, não existe Não isso. existe Não sei o quê. isso. Aí caçou um, aí caçou outro, hoje isso já virou normal. Né? Se a Já primeira tem várias cassação que eu cassações. lembro, tem vários, mas assim, da época do AI-5, na época da ditadura, se caçava. isso aí era- todo Não, mundo. mas aí é exceção. Nós estamos É um ato falando institucional. no Tô Estado falando de do Direito. Estado de Direito. Não, Estado mas de quando Direito. caçaram o Marcelo Gato, e caçaram 2 que eram ligados, inclusive, ao Partidão. Sim, mas isso foi lá, na Isso é uma ditadura. história. Isso aí, Nós sim. estamos falando Aí do Estado qualquer de coisa. Direito. Até o ano 2000, enquanto valia a regra de que só anda o processo se a Câmara aceitar, não tinha ninguém. Ninguém andava. Aí Um belo dia, mudou a em Câmara 2000. cassou o mandato do Roberto Jefferson. Isso, Depois cassou do José Dirceu. isso. Depois, quer dizer, a Câmara cassou.
Sim. Não foi ninguém, não foi o AI-5, não Mas foi o general depois Pimentel. da porteira aberta desse Claro. processo. Já Isso. virou isso com Essa moça aí que se refugiou na Itália também foi caçada, né? Zambelli foi, mas aí foi a muito custo. Primeiro o Congresso protegeu, aí depois teve uma reviravolta, ela acabou sendo, acho que por falta também, igual o outro. É que Enfim, nem o foi Eduardo meio Bolsonaro. vergonhoso o processo. É. Ó, agora vergonhosa é a rapidez com que o tempo passa. Isso está Ainda me bem, né? revoltando. Não, mas o tempo me revoltando. O tempo- tempo não para, O tempo é o Cazuza. tempo. A única coisa, o Jeff Bezos falou, né? Que a única coisa que o dinheiro dele não dá para comprar é o tempo. Que Por coisa, isso que a gente tem gente. que saber usar bem o tempo. E a né? gente tinha discussão, mas não vai faltar, porque toda quinta-feira agora a gente está aqui. Essa acabou, né? Essa discussão por hoje acabou, essa conversa acabou, mas vocês têm a semana inteira para procurar a gente no Instagram, na internet, no Spotify, em várias plataformas que estamos lá aqui. No canal Meio, como você pode perceber. Diga, Márcio. Márcio, quer finalizar alguma Não, coisa? eu ia finalizar apenas que nós estamos com a nova plataforma, é o nome da coisa. Sim, mas nós já estamos dentro dela, todo mundo já Dá sabe. o meio. É o meio. Ela falou agora no finalzinho. Sim, porque nós Antes ela estamos falou uma nela. opção de coisa, mas custou a falar Não, eu do quero meio. falar mais importante. Vocês já assinaram o meio? Você tem que fazer uma assinatura premium do meio para justamente você ter acesso não só a esse conteúdo fabuloso que nós fazemos aqui, como uma série de outros. Não, mas tem coisas muito legais. Né? No sábado tem matérias profundas, tem documentários, tem cursos. Cara, é um universo que se abre. Perfeito. Então a gente vai ficando por aqui, dando um tchau para você. Até a próxima quinta. Vamos lá todos.